Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Feliz Páscoa, irmãos. Feliz Páscoa a todos vocês. Hoje nós vamos gravar esse vídeo para comentarmos sobre esse evento maravilhoso que nós acabamos de celebrar, a Páscoa, a vitória de Cristo ressuscitado, que é a nossa vitória, a nossa esperança, a vida para sempre. Cristo vencedor da morte, Cristo ressuscitou gloriosamente. Feliz Páscoa, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor desde o ponto de vista espiritual, histórico, doutrinal, e nós vamos penetrar neste mistério, mas também principalmente nós vamos dar fundamento a esse evento, esse acontecimento que para nós é o mais fundamental da nossa fé. A prova de que Jesus ressuscitou para nós é justamente o que dá sentido a toda a sua vida, a toda a sua entrega, a tudo que Ele nos ensinou. Sem a ressurreição, tudo perde sentido. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, diz São Paulo em suas cartas. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos revele o mistério de Cristo ressuscitado, e que o Espírito Santo de Deus, que é a testemunha interior que atua em nossos corações, diante do anúncio da boa nova, do anúncio da salvação, do anúncio da ressurreição. Esse anúncio externo ele é confirmado interiormente pelos auxílios da graça, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, que confirma que Cristo ressuscitou verdadeiramente e que nós podemos ter acesso a essa graça vivencialmente, de maneira experiencial, mas também de maneira intelectual, que nós possamos ter certeza, não só de fé, mas também certeza também da razão, da prova histórica, do evento que aconteceu, que transformou o mundo, antes e depois de Cristo, a ressurreição do Senhor, que nós tenhamos também certezas doutrinais e de fé e embasados na história de que a ressurreição aconteceu de fato. A pergunta é: Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como podemos provar que Jesus ressuscitou? Como nós podemos ter certeza de que Jesus ressuscitou? Meus irmãos, existem dois argumentos para provar ou fundamentar nossa fé na ressurreição. O primeiro argumento é o argumento desde o ponto de vista lógico, a lógica interna do Evangelho, desse acontecimento que mudou a vida dos discípulos, que transformou a vida daquelas pessoas, e é isso que eles dão testemunho, dessa transformação que é causa de um acontecimento. E argumentos também históricos, ou seja, há provas reais, concretas da ressurreição de Jesus. Podemos ter indícios, vestígios, marcas, pegadas, desde o ponto de vista histórico, de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Cremos que a combinação desses ambos argumentos, os argumentos lógicos e os argumentos históricos, nos oferece uma altíssima credibilidade, ou seja, critério de credibilidade, à afirmação central do Evangelho, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e se deixou ver por Cefas, por Pedro, e depois aos 12, e depois a mais de 500 irmãos. Então, esse é o fundamento do anúncio do Evangelho, que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Então nós vamos adentrar nesse mistério, adentrar nessa realidade histórica também, que se pode provar desde o ponto de vista também da história, desde o ponto de vista também de argumentos de razão, para mostrar às pessoas que precisam também ter certezas, que a ressurreição não é uma fábula, não é uma invenção, mas também para nós nos convencermos de que nossa fé está embasada em uma realidade histórica, que aconteceu de fato. A lógica exige supor que esse acontecimento verdadeiramente extraordinário teve que suceder. A lógica, que teve que acontecer, de fato, que Jesus, sua vida não tenha terminado, e sua causa não tenha terminado de maneira como um fracasso. Muitos foram os judeus condenados na época, por revoltas contra o poder estabelecido, contra os romanos.
todos passaram ao esquecimento. E está claro que nenhum deles contou com um grupo de seguidores que chegaram a construir um vigoroso grupo religioso, como foi a primeira comunidade cristã, a igreja. Então, Jesus não foi o único a ser crucificado. Jesus não foi o único que morreu dessa maneira ignominiosa na cruz. Houve muitos que foram crucificados, milhares. Mas só de Jesus se fala de que depois de sua morte surgiu um grupo com uma força impressionante, com um vigor impressionante, que é a primeira comunidade cristã, a igreja nascente. Este fato exige uma razão suficiente que o explique. Nós vamos adentrar nesses argumentos para saber se tem consistência ou não histórica. Mais ainda, quando sabemos que um grupo humano, que foi a semente da igreja, que se manifestou sempre como nada compreensivo, até para os próprios discípulos, eles não entenderam também todo aquele acontecimento, eles certamente ficaram admirados, e também eles se frustraram em suas expectativas e não compreenderam, os próprios discípulos não compreenderam a entrega do Senhor e sua morte na cruz e tudo que Ele padeceu para nos salvar. Eles não entenderam no primeiro momento. Se manifestaram sempre inclusive como reticentes, para aceitar os ensinamentos de Jesus sobre a morte. E quando chegou a hora da verdade, quando chegou, um deles traiu, outro negou, todos fugiram diante daquela morte vergonhosa que Jesus sofreu. É o que nós vivemos há uns dias atrás, no tríduo pascal, desde a quinta-feira, Santa Quinta-feira, missa do Lava-Pés, a sexta-feira da Paixão e o sábado, onde o sepulcro estava fechado e tudo tinha se acabado, E aí, nesse sentido, analisando desde o ponto de vista lógico esses acontecimentos que narram os evangelhos, o historiador, a pessoa que busca compreender desde o ponto de vista histórico, ele deve fazer essa pergunta sobre essa mudança radical acontecida ao pouco tempo depois da crucifixão do Senhor. Ele se pergunta, o que aconteceu para que esses discípulos mudassem sua forma de ver esse evento e essa transformação que aconteceu na vida e na mente dessas pessoas. O que pôde converter aqueles rudes e covardes galileus, que eram pessoas rudes, covardes, intrépidos e decididos, testemunhas da causa de Jesus em Jerusalém, em Roma e em todo o mundo, não só em Jerusalém. Depois eles anunciaram todo mundo. O que foi possível tamanha mudança, Essas perguntas são fundamentais para entender a lógica histórica que exige uma busca de uma razão suficiente, que é o argumento de lógica que nós falávamos. O argumento lógico que explique de maneira suficiente, de maneira clara, que dê uma razão clara dessa mudança, porque senão não se entende. Uma razão suficiente capaz de explicar essa transformação inesperada. O sepulcro vazio e as aparições do ressuscitado. É muito importante que tenhamos em conta que, desde o ponto de vista histórico, que se faça essas perguntas, se encontrará com argumentos históricos que estão na base da pregação. O sepulcro vazio e as aparições do ressuscitado. Ou seja, o sepulcro vazio entra justamente na lógica histórica para entender esse evento, assim como as aparições do ressuscitado. E encontraremos nesse sentido respostas desde o ponto de vista da argumentação filosófica, da argumentação teológica e também histórica deste acontecimento que é único para a fé cristã. É muito importante nesse sentido entender que fazer um esforço de contemplação. É muito importante que façamos um esforço de contemplação. O que quero dizer com isso? Imaginemos o panorama, nós vivemos agora no tríduo pascal, imaginemos o panorama depois da morte de Jesus. Naquele 14 de Nissan, que era o dia que os judeus celebravam a Páscoa, depois da fúria dos inimigos de Jesus, dos seus adversários que confabularam para levá-lo à morte, apenas se ouve, vamos refletir um pouquinho, o barulho da grande pedra do sepulcro que foi fechando o túmulo. Depois de tudo que aconteceu, o túmulo, Jesus morto,
o túmulo, né, que se fechou com a pedra rolada e acabou tudo. Ali é o fim, né, o túmulo vazio. Enquanto caía a escuridão e as últimas mulheres voltaram para casa, né, com dor, desolação, o fracasso, o que restou além de um cadáver? A solidão. Onde estão aqueles que disseram, né, vamos morrer contigo, se necessário for, né? Isso disse foi Tomé. Judas, o traidor, cometeu suicídio. Pedro, cheio de medo, negou Jesus 3 vezes. Todos fugiram. Estão todos escondidos porque todos aqueles que acreditavam testemunharam isso. Seu Senhor morreu como um criminoso e tudo acabou. Começa o sábado da solidão e o grave desespero no coração dos discípulos. Será o dia do silêncio, da tristeza, dia da sepultura, aí onde ninguém esperava ou podia imaginar o que aconteceria em 3 dias depois. Esse é o panorama. Não falhou uma ideia, não foi uma ideia que fracassou, né? A ideia de um político, um estratega, uma pessoa, um filósofo, um pensador, que transmitiu muitos conhecimentos e muita sabedoria. Não falhou somente uma ideia, falhou uma vida cheia de expectativa que apontava para Deus. Era o que Jesus dizia, o que Jesus ensinou, era uma esperança de uma vida que nos indicava o caminho para Deus. Havia falhado toda e qualquer vida que deixaram tudo para segui-lo. Então imagine a situação dos discípulos que deixaram tudo para seguir o Senhor. Aquele que era a promessa de suas vidas se tornaria o alimento de vermes da morte como qualquer homem. Então passaria pela corrupção do sepulcro, né? E ao fim de contas, né, um homem que nasce e morre como todos os demais. Esse era o panorama, assim parecia ser. 2 dias depois, aqueles mesmos homens medrosos, desolados, mudaram radicalmente, cheios de alegria e entusiasmo. E a pergunta é, o que aconteceu com esses homens? Como entender o que aconteceu com eles? O que aconteceu? Qual foi o evento que fez essas pessoas mudarem? Eles começaram a dizer um ao outro que Cristo ressuscitou. Essa é a resposta. Eles começaram a afirmar que Ele ressuscitou, que venceu a morte, que mostrou-se, né, de uma vez por todas que é Deus, que Ele é Deus. E eles o viram, e eles comeram com Ele, e conversaram com Ele, sem medo e cheios de imensa alegria. Eles agora estão transformados. É isso que eles afirmam. Eles passaram do desespero à confiança. Eles passaram da confusão à certeza, da covardia a essa força inabalável, a essa certeza inabalável. E fazem isso em Jerusalém, perto das autoridades judaicas e romanas que condenaram e mataram Cristo. Há alguns dias apenas. E eles, diante do povo, acusam que o povo preferiu Barrabás antes de Jesus, diante também de todos aqueles que pensavam que havia acabado para sempre esse grupo de nazarenos. Então eles começaram a testemunhar diante de todos, anunciar diante de todos, também dos inimigos. E isso supunha para eles arriscar a própria vida. O que fez essas pessoas, nesse sentido, tomar uma atitude assim, uma mudança tão radical? Se perguntássemos aos discípulos o que aconteceu, sem titubear, com certeza eles responderiam: o que aconteceu é que Jesus ressuscitou. Essa é a resposta que eles dariam, sem muito argumentar. Jesus ressuscitou e nós ouvimos. Sem mais argumentos, né? Com esse estilo direto, de quem testemunhou um fato, de quem viu o ressuscitado. Eles testemunham isso. De repente o sepulcro é esquecido, ninguém venera mais um morto, né? E o tão querido mestre, morto por blasfêmia, ninguém o visita mais o seu túmulo. Por quê? Não há corpo. Então, quando se morre alguém importante, quando uma pessoa querida, né, parte do nosso lado, né, e enterramos, é normal que tenhamos uma veneração pelo lugar onde a pessoa descansa os seus restos mortais. É normal que tenhamos um carinho para aquele lugar que visitemos. É normal que o túmulo é um lugar especial. Não há mais sentido venerar um túmulo onde não está o corpo.
não há mais sentido custodiar ou considerar como um lugar especial se não há, né, presença nenhuma ali de um cadáver, de uma pessoa que faleceu e que era uma pessoa muito importante e que nós com muito carinho conservamos na memória e no coração a recordação dessa pessoa. Pois não, foi esquecido o sepulcro, deixou de lado. Por quê? Porque já não está mais ali, ressuscitou. Antes que se transcorresse 15 dias, após a morte de Jesus, existiam fortes tradições escritas que mostravam quão enraizada e generalizada era a convicção de que Cristo ressuscitou. Por exemplo, a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 8, diz o seguinte, né? Em primeiro lugar, transmiti o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e mais tarde a mais de 500 irmãos juntos, e a maioria deles ainda vive, outros morreram. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos, e por último, como um aborto, apareceu também a mim. É São Paulo relatando isso. Então, como enraizado estava, porque 20 anos depois, São Paulo escrevendo essa carta, 20 e poucos anos depois, já havia uma tradição e uma certeza desse acontecimento que era incontestável, né? Então isso é muito importante para termos em conta a convicção da ressurreição. Já estava enraizada em pouquíssimo tempo na comunidade primitiva. O sepulcro estava vazio? O sepulcro que foi depositado o corpo de Jesus estava vazio? Claro que sim. Claro, se perguntássemos isso, a resposta é muito contundente. Sim, estava vazio. Não seria possível a pregação cristã, gente? Não seria possível a expansão da igreja, né, se o sepulcro não estivesse vazio? Óbvio, né? Os adversários do Evangelho teriam facilmente apontado o dedo dizendo: olha a falsidade desses mentirosos, aqui está, né? Aqui está o sepulcro, aqui está os restos mortais, né? E comprovaria a fraude que os discípulos estariam anunciando, né? Aí teria a prova contrária do que eles anunciassem. Aí está o túmulo, né, daqueles que eles dizem que ressuscitou, e aí está o cadáver, né? Se de fato o túmulo não estivesse vazio, a pregação cristã careceria de sentido, né? De fato, todas as tradições evangélicas citam o fato do túmulo vazio. Também a tradição de São João, e de modo independente dos sinóticos, que os sinóticos têm né, sinótico significa única visão, tem uma visão única e muito semelhante de alguns, embora eles escrevem de maneira independente. Mas João é totalmente diferente. João é um evangelho totalmente diferente dos outros três. Também ele relata o fato do sepulcro vazio. O interesse inicial dos apóstolos era anunciar de fato a ressurreição, ainda de um modo sucinto e pontual, com certeza por causa da admiração, né, que eles tiveram, até o medo, eles também tiveram medo quando viram ressuscitar, mas a alegria, né? Somente mais tarde, diante dos ataques, das objeções dos adversários, foi necessário falar expressamente, né, dessa certeza objetiva, dessa prova objetiva do sepulcro vazio, que até naquele primeiro momento não tinha razão de explicação do sepulcro vazio, porque a pregação se voltava principalmente para o anúncio de que ele estava vivo. Mas bastaria o sepulcro vazio para demonstrar que Cristo ressuscitou? Basta só a prova do... Você vai em Jerusalém hoje, está lá o sepulcro vazio. Basta somente esse fato, esse dado para a gente chegar a acreditar na ressurreição? Não basta. Prova disso foi que, ainda reconhecendo que Jesus não estava no sepulcro, os judeus deram outra explicação. Eles disseram que tinham roubado o corpo, né? Eles disseram que foi alucinação quando as mulheres falaram que ele não estava no sepulcro, que elas estavam alucinadas, que viram anjos. Então, só o fato do sepulcro vazio não prova, não basta para provar a ressurreição, né? Curioso que eles não negam a afirmação dos discípulos, mas eles tentavam dar outra explicação, né? Os discípulos falam que ele ressuscitou, os fariseus dizem que eles roubaram o corpo, etc. Mas eles não negam a afirmação eles dão outra explicação ao anúncio dos discípulos, pois se tratava de algo incômodo, não só pelo fato do corpo não estar no sepulcro, mas
de Jesus se mostrar vivo. Isso para os adversários de Jesus e da igreja primitiva dos cristãos, isso era incômodo, dizer que está ressuscitado. Aí eles deram outra explicação, e eles acusaram que era fraude, que era mentira. Isso exigia uma explicação alternativa que não aceitava a versão cristã. E recorreram ao argumento imediato, que é os discípulos do crucificado dizem que o veem porque roubaram o corpo. Está claro que não puderam provar. Se fosse falso o anúncio dos discípulos, facilmente provariam: ali o corpo está aqui, ok, o sepulcro, eles estão mentindo. Bastava chamar os guardas e provar, porque os guardas estavam ali custodiando o sepulcro, e trazê-los para provar que os discípulos estavam diante do anúncio da ressurreição, né? O sepulcro está vazio por quê? Qual é o sentido deste dado empírico? Qual é o sentido desse fato, que o sepulcro está vazio? Há que explicar, né? O Papa diz, né, que o sepulcro vazio é condição necessária para o anúncio. Embora o sepulcro vazio por si só não prova o fato da ressurreição, mas o sepulcro vazio, ele prova sim que a pregação tem fundamento, tem sentido. Porque não tem sentido anunciar a ressurreição se está o corpo lá. Não tem sentido anunciar que Jesus está ressuscitado se o sepulcro conserva ainda os restos do Senhor. Ou seja, então é condição necessária para o anúncio do Evangelho, o anúncio da ressurreição. O sepulcro vazio é condição necessária. Poderíamos perguntar então quais seriam as possibilidades de que tal evento acontecesse. Então vamos lá. Que evento estamos falando? Estamos falando da ressurreição. Quais são as possibilidades de que, de fato, isso que os discípulos anunciam é verdade? Primeiro argumento: é mentira, os discípulos mentiram e inventaram tudo. Primeira hipótese, né? Segunda hipótese, né? Podemos pensar: os discípulos se enganaram, sofreram uma espécie de alucinação coletiva, né? 3. Vamos pensar outra possibilidade. Se trata de uma lenda forjada pelos primeiros cristãos a partir de um fato histórico, ao que foram adicionando coisas até culminar no mito da ressurreição. E por último, né, podemos ver como possibilidade de explicação para esse argumento: esse fato deve ser verdade. Ou seja, os relatos que falam simplesmente dizem o que aconteceu. Os quais, né, não constituiriam a prova da ressurreição, esses argumentos de que menos ainda da divindade de Jesus, mas sim uma reivindicação, ou seja, poderosa, de enfrentar os fatos. Uma chamada à cabeça e ao coração que se sentem desafiados. É possível que ele tenha ressuscitado? Será verdade o que diz os discípulos? Será verdade o que nos contam os evangelhos? Ou, repito, né? Ou é uma mentira, eles inventaram tudo, ou eles sofreram uma espécie de alucinação, ou eles fizeram da pessoa de Jesus um mito, né? Mitificaram e deificaram Jesus e transformaram aquele homem normal em Deus. Ou, né, de verdade, aconteceu isso, é verdade, de fato, Jesus ressuscitou, e é isso que eles anunciam, né? E esse anúncio não prova necessariamente a ressurreição, mas é um chamado a nós, né, a tomar postura diante do que nos anuncia os discípulos, os evangelhos relatam. Se realmente ele era Deus, se realmente essa reivindicação dos discípulos é certa, e é um chamado a nós a nos confrontarmos com essa verdade, com esse anúncio que eles fazem. Vamos lá, vamos ir respondendo a cada um dos argumentos, né? Primeiro, os discípulos inventaram tudo. Pensemos bem, eles inventaram tudo. Uma mentira tão grande é realmente insustentável. Por quê? Os primeiros a ver o Cristo ressuscitado são as mulheres, ou seja, desde o ponto de vista histórico, Maria Madalena, que anuncia que viu o sepulcro vazio e que viu o Senhor, Maria de Cleofás, Maria, que é a mãe de Tiago, o menor, Maria de Salomé, Joana e outras. Assim, aparecem nos evangelhos com um estilo simples, né? E coleta esses testemunhos de maneira muito concreta, de maneira muito clara, né? Que as mulheres anunciam que viram ressuscitado, né? Mulheres dando testemunho aos homens assustados, né? O que pode pensar qualquer pessoa
daquela época, né? Alucinação, que essas mulheres são histéricas, que essas mulheres... E de fato, gente, as mulheres, né? Elas não poderiam testemunhar, para a cultura da época, não eram dignas de credibilidade, não eram pessoas idôneas para testemunhar publicamente, né? Isso é fato. E os evangelhos põem as primeiras, as mulheres testemunhando a ressurreição. Se é verdade a ressurreição, então Deus não entende muito de marketing, né? Porque um evangelho forjado numa mentira não colocaria, gente, as mulheres como testemunhas, sendo que não era, para a cultura da época, testemunhas credíveis de qualquer situação pública ou jurídica, né? Então o evangelho aparece, rompe um pouco, digamos, com a mentalidade da época. Basta ler os evangelhos de Lucas. Disseram isto, né? O túmulo, Lucas capítulo 24, versículo 11. Eles, com toda razão, pensaram que havia tido um delírio, e não acreditaram nelas, né? Claro, o ambiente da época tinha essa visão que recolhe Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo? O historiador da época, que Flávio Josefo do século II, ele era de uma família dos patrícios romanos e, a mando dos seus superiores, pediu que escrevesse história de Roma. E ele relata, né, que para a cultura da época as mulheres não eram tidas como testemunhas fiáveis, né? Os testemunhos das mulheres, diz ele, abro aspas, os testemunhos das mulheres não são válidos e não recebem crédito entre nós por causa da frivolidade e pouca seriedade que caracterizam esse sexo. Então é algo histórico, né? Algo histórico que está embasado, o Evangelho pois relata esse fato, que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Houve um grande adversário do cristianismo no primeiro século, chamado Celso, filósofo, escritor. Ele dizia o seguinte: o grande adversário dialético dos cristãos do segundo século denuncia: os galileus acreditam na ressurreição testemunhada apenas por algumas mulheres histéricas. Assim diz um dos críticos do cristianismo do primeiro século, né? Então já havia oposição, né, de alguns que não acreditavam no cristianismo, século II, esse testemunho. De qualquer forma, para a comunidade cristã primitiva, aceitar que as mulheres foram as primeiras a testemunhar Cristo não foi nada fácil. Isso também violentava a sua mentalidade. Então, até para os discípulos não era fácil assimilar. Dar tanta importância aos relatos da ressurreição de Jesus, ao testemunho de algumas mulheres, certamente não favoreceu sua credibilidade, claro. O inventor de tal mentira, para torná-la credível, nunca teria se baseado nessas testemunhas. Óbvio, se a pessoa quer difundir uma fraude, uma mentira, não vai fazer algo que vai chocar com a mentalidade da época, né? Quando você quer apresentar algo para que as pessoas se convençam desse algo, desse fato, você vai dar todos os argumentos para facilitar, não para dificultar que as pessoas acreditem ou desacreditem naquilo que você está anunciando. Então você facilita, você não vai... E colocar as mulheres como testemunhas do Evangelho dificultaria, a não ser que de fato elas viram o ressuscitado. E é isso que os relatos dizem, né? Uma suposta mentira seria insustentável, porque a história inventada não é plausível. Dispostos a inventar uma história, os primeiros cristãos teriam inventado algo que pudesse ser acreditado, ajustando-se à mentalidade dos judeus. Uma ressurreição como a que eles nos disseram não se encaixava, né, no pensamento semítico. Outro fato importante, né? O critério de descontinuidade. O que é o critério de descontinuidade? Entender, gente, que o normal por uma cultura é você falar de coisas que está permeada naquela cultura. Por exemplo, alguns setores do judaísmo, né, eles acreditavam na ressurreição, mas não na ressurreição imediata, eles acreditavam na ressurreição no final dos tempos. De fato, lá no Evangelho da ressurreição de Lázaro, né, quando Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida, Marta diz: eu sei que Deus ressuscitará a todos. Mas acreditar numa ressurreição agora, no hoje, para eles era algo que era fora da mentalidade deles, era fora da cultura. Eles esperavam a ressurreição universal no final dos tempos, que resultaria com a chegada do tão esperado Messias. Essa era a mentalidade. Que Jesus tivesse ressuscitado sozinho e antes dos tempos era algo impossível de admitir e de imaginar. Então tem que pensar assim, para eles imaginar isso, né?
Os apóstolos nunca teriam pensado, gente, eles nunca teriam pensado em interpretar aquelas visões que eles alegavam ter com a ressurreição. Eles nunca imaginariam algo similar, porque é contrário à forma de pensar deles. Porque a única ideia do corpo ressuscitado que eles poderiam ter era de um corpo que voltasse a essa mesma vida, né? E como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, mas um corpo humano que aparece e desaparece, que entra e sai das salas, que come com eles, né? Que pode ser tocado, palpado, isso jamais eles poderiam conceber. Então isso rompe, é um critério de descontinuidade, né? Rompe com a forma de pensar típica da cultura e da mentalidade judaica da época. Por exemplo, né, como os inimigos de Jesus reagiriam quando eles falassem publicamente da ressurreição e eles fossem acusados de serem os assassinos? Os discípulos disseram isso, que ele está ressuscitado, e logo, claro, quem os matou estavam ali. Quem lhe matou estava ali. Aqueles homens não brincavam, né? Porque eles mataram Jesus. E aqueles que sustentavam que Jesus estava vivo estavam arriscando acabar como Jesus. Acabar morto também por aqueles homens, né? Como seu mestre. Ou seja,